Ô, seu defectivo! Sai daqui, seu defectivo! Para com isso, seu defectivo! Defectivo é um xingamento? Será que é um xingamento? Quando você diz assim, eu reavejo tudo que gastei todos os dias. Isso está certo? Assista ao meu vídeo até o final e você não terá mais essas dúvidas. Eu sou o professor Sandro Pontes, o canal Falando a Sua Língua, a língua portuguesa na língua que você entende. Eu, a minha querida e companheira geladeira, deixa a sua inscrição no meu vídeo, o seu joinha e se gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Professor, o que é a nossa aula de hoje? Verbos defectivos. Professor, defina o que é um verbo defectivo? Defectivo é aquilo que falta um pedaço. Deixou um bolo de chocolate na geladeira à noite e, misteriosamente, aquele bolo amanheceu faltando um pedaço. Uma receita de bolo simples e fofinho. Ele é um bolo defectivo, será? Não, professor, calma. Mas o que é defectivo? Quando um verbo falta um pedaço. Professor, que pedaço que é esse que o verbo está faltando? É quando um verbo ele não tem conjugação em todos os tempos, modos e pessoas. Se ele faltar um tempo, um modo ou uma pessoa, ele é considerado um verbo defectivo. Professor, me dá um exemplo? Eu coloro bonito. Você eu coloro? Não existe isso. Então, esse verbo é um verbo defectivo. Professor, para que existe um verbo defectivo? Para que ele evite cacofonia, som feio. Eu extorco as pessoas, do verbo extorquir. Que palavra horrível! Então, para evitar a cacofonia ou para evitar a ambiguidade, quando você diz assim, eu falo todas as empresas que eu dirijo. Eu falo? Não, esse verbo falir também é defectivo para não misturar com o verbo falar. Ok. Professor, quais são os tipos de verbos defectivos? Você tem ele impessoal, aqueles que não fazem referência a pessoa nenhuma. O verbo haver indicando existir, tem vídeo meu aí no canal. Você nunca manda esse verbo para o plural. Por exemplo, havia 20 alunos aqui. Ele nunca irá para o plural, o verbo haver indicando existir. Pronto, então ele já não tem conjugação em todos os tempos, em todas as pessoas, especialmente em todas as pessoas. Ele vai ficar sempre no singular, o verbo defectivo. Ou o verbo fazer indicando o tempo que já passou. Você também não manda esse verbo para o plural. Fazem 20 anos que estou casado. Fazem não, meu amor. Faz. Esse verbo fazer indicando o tempo que passou, ele não irá para o plural. Significa que ele só pode ser conjugado no singular. Verbo defectivo. Essa é fácil para nós. Verbo unipessoal. Ele faz referência a uma pessoa apenas. Por exemplo, fenômenos da natureza. A chuva. Choveu. É só a chuva que pode ter chovido. Ou nevou. Nevou. Só a neve que pode ter nevado. A não ser que em Goiás, né, na música sertaneja. Está chovendo estrelas, gotas de amor no ar. Pensa só aqui em Goiás, meu bebê, que chove amor no coração das pessoas. Não, não pode, tá? Depois eu converso com vocês sobre essa música. Um dia eu faço uma canção. Mas por que chuva, só a chuva que chove? Então, unipessoal. Ou latir. Eu não sou cachorro, não. E você, pequenininho, quando vê esse dinossauro tão grande, o que achou? Cachorro? Que cachorro que é? Não sou cachorro, não. O cantor já sabia que só o cachorro que late significa que ele é unipessoal. São verbos que só existem as suas conjugações em determinadas pessoas. Não pode ser, por exemplo, eu lato. Não pode, porque eu não vou latir, quem late é o cachorro. Ou eu chovo, porque eu não posso chover, porque quem chove é a chuva. Esses são verbos unipessoais. Agora, os mais difíceis e que trazem maiores complicações para nós são os verbos pessoais. E isso é muita treta. Chuta que é laço. Por quê, professor? Porque existem muitos verbos que as pessoas conjugam que não poderiam ser conjugados nas pessoas, ou nos tempos, ou nos modos em que essas pessoas fazem. Vamos a alguns exemplos, professor? Vamos lá. Feder, doer, demolir, explodir. O terrorista chega e fala, é por isso que eu explodo as pessoas. E eu digo, filho, tá errado. Explodir também, mas muito mais eu explodo. Não existe eu explodo as pessoas. Extorquir, falir, computar. Quantas vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim, já pode deixar que eu computo isso. Não existe, o computar só existe em algumas pessoas do plural. Professor, mas todo mundo não fala assim. À medida que as pessoas vão falando, é provável que daqui a algum tempo a gramática e o dicionário, eles reconheçam esse verbo em todas as pessoas, mas por enquanto não. Então toma cuidado com ele. E o verbo reaver. O verbo reaver de todos eles é o verbo mais complicado que nós temos. Sabe por que ele é complicado?
Porque a gente faz uma grande confusão com ele. Eu reavejo tudo que gasto todos os dias. Tá certo, professor? Bebê, vamos lá? Vamos pensar comigo? O verbo reaver, ele é do verbo ver ou ele é do verbo haver? Pronto, você já resolveu a sua questão. Ele não é do verbo haver, do verbo ver. Ele é do verbo haver. Significa o que é isso aqui, professor? Que eu não vou fazer as conjugações baseadas em ver. Então, para valer o like, presta atenção, olha aqui, ó. Eu reavi meu dinheiro. Tá certo? Não está certo, sabe por quê? Porque ele não é do verbo ver, ele é do verbo haver. Como é que seria o seguinte? Eu reouve o meu dinheiro. Professor, que coisa feia. Eu já tinha falado para você, é feio, mas está certo. Então, se ele é do verbo haver, como é que é a conjugação, por exemplo, do verbo haver no presente do indicativo? Eu hei, tu has, ele há. Você acha que tem alguma possibilidade de você conjugar assim? Eu reá ou eu reei? Não existe. Significa que o verbo reaver, por exemplo, é um dos mais defectivos que nós conhecemos. Por quê? Ele tem pouquíssimas conjugações no presente do indicativo, ele tem uma conjugação apenas no imperativo afirmativo, nenhuma no imperativo negativo. Então, o que acontece com o verbo reaver? É um dos verbos mais perigosos que nós temos para você falar e conjugar e escrever e se expressar por meio dele. Aqui na descrição do vídeo tem a conjugação completa do verbo reaver, para que você saiba onde usar e onde não usar. Cuidado! Professor, então faça uma breve revisão. O que é um verbo defectivo? É o verbo que não tem conjugação em todos os tempos, em todas as pessoas e em todos os modos. Professor, mas como é que eu faço então? Primeiro, ou você pode mudar o modo. Olha, eu coloro meus desenhos. Feio, horrível, no pecado. O que você faz? Eu estou colorindo os meus desenhos. Ou você muda a palavra por outra palavra. Eu desenho as minhas gravuras. Pronto, você está resolvido o seu problema. Meu amor, verbo defectivo, verbo que falta pedaço, e se você usar um pedaço onde não deveria, você cometerá um erro e tirará menos nota ou será envergonhado na frente das pessoas. É isso, um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, Deus abençoe cada um de vocês.